Se eu mostrar aqui para vocês o seguinte, ó. Aparelho que consome e trava no consumo, né? O consumo, ele, na maioria dos problemas aqui, vamos ter um consumo que ele trava em 60, 50, quando é baixo, ele trava em 50, 60, ele trava em 80, né? E quando acontece também de termos aparelhos que ele consome e trava em torno de 150, 130, né? Acima de 100, por exemplo. Quando eu tenho um aparelho que ele consome, por exemplo, de 50 a 80, por aí, né? Eu vejo que tem pessoas que acabam falando aí de forma equivocada isso também, né? Então, vamos desconstruir novamente aqui algumas informações. Por exemplo, eu tenho um aparelho que ele consome e trava em 80 mA. Esse tipo de falha, é muito provável que a gente tenha uma falha de alimentação para a memória ou uma falha interna na memória, ou qualquer outra falha ali de relação entre comunicações entre CPU e memória. Então, a falha vai estar associada à memória. Essa falha associada à memória pode estar dentro da própria memória, pode estar associada à falta de alimentação, como já falei aqui, pode estar associado à falta de clock de trabalho, né, alguma malha de dados aí, pode estar com algum problema, né, a CPU não está conseguindo ler dados aí da memória, e isso pode fazer com que o aparelho trave, por exemplo, em 80, 70, 90 mA. Beleza? Agora temos um outro comportamento, por exemplo, onde o aparelho ele trava em 150 mA, 130 mA. Né? Esse tipo de comportamento ele também pode ser por falha de software, certo? Ele pode ser por falha de alimentação, ele pode ser por falha de tudo isso que eu citei anteriormente. Então, quando a gente tem um aparelho que ele trava no consumo, independente do consumo, a gente tem que fazer essas análises, né? Verificar as alimentações do Power Management para a memória. Por exemplo, vou mostrar aqui para vocês no esquema elétrico, né? Vamos falar sobre esse assunto. No esquema elétrico aqui, vamos abrir aqui no esquemático, por exemplo. Aqui, ó, no PMIC, né? Aqui são os LDOs do PMIC. Nos LDOs do PMIC, a gente tem, ó, VDD eMMC 2P8, VDD eMMC 1.8. Aqui eu tenho, por exemplo, duas alimentações para a minha memória, certo? Essas duas alimentações para a minha memória, elas têm que estar chegando perfeitamente, certo? Para que minha memória funcione. Se eu tenho todo o processo de inicialização funcionando, os barramentos funcionando, as malhas de reset funcionando, as habilitações funcionando, as alimentações dos bugs funcionando, tudo funcionando, né? E tem outras malhas também que eu acabei não citando aqui, funcionando, e eu tiver uma falha nessas alimentações, por curto nessa linha, ou por falha mesmo nesse LDO aqui, né? Pelo Power Management estar falhando, por exemplo, nessa saída desse LDO, vamos ter um aparelho que vai travar no consumo. É importante a gente entender isso. Vamos pegar aqui VDD, né? Voltagem dreno direto, eMMC 2P8. Vamos lá, clico aqui e vamos lá na memória. Estamos aqui diante da nossa memória UME. Unidade de memória, né? A nossa memória aqui é a memória eMMC. Essa memória eMMC, pessoal, ela não vem com a SD-RAM interna. Beleza? Ela não vem com a SD-RAM interna. Então, nesses casos aqui, quando temos uma falha de memória, muito provavelmente ela vai travar aí em torno de 80, 90 mA. Quando a gente tem a SD-RAM, entenda que isso aqui esse conteúdo que a gente está passando aqui, pessoal, é um conteúdo que você não vê em outro canal. Gratuitamente, não. Você tem que pagar, né, para ter um conteúdo desse. Então, a gente está dando esse conteúdo gratuitamente aqui, né,
muitas informações que talvez você nunca viu aí na internet, ou até em alguns cursos aí, talvez você nunca viu, e a gente está passando gratuitamente para vocês. Então, ó, aqui, se eu tenho uma memória que tem uma SD-RAM interna, tem algumas memórias que tem SD-RAM interna e a gente conhece por aqui mesmo, né? Pelo bloco aqui da memória, a gente vai ver aqui algumas linhas com o nome DDR, certo? Então, DDR é justamente a SD-RAM que em algumas memórias, algumas memórias ENCP, a gente vai ter acoplada a memória RAM justamente na memória NAND. Então, o comportamento de falhas dessas memórias do tipo eMMC, né, é quando temos uma falha, ele se comportar aí travando um consumo em torno de 80, 70, 90 mA. E pode ter aí alguns casos aí que chega até 150, 120, 130 mA também, certo? Mas quando a memória é eMCP, na grande maioria aí, quando temos falha de memória, vai travar em torno de 70 a 90 mA. O Romilson aí acabou de se tornar membro aí. Seja bem-vindo aí, Romilson, né, ao nosso clube de membros de SCCEL e a vários conteúdos bacanas aí, bem diferenciados que a gente posta no nosso clube de membros, né? Eu vejo que tem muitas pessoas que não têm condições ainda de fazer um treinamento com a gente, né? Mas você pode assinar o nosso clube de membros pagando R$5 mensais, né? Se você for fazer um lanche, você já paga muito mais do que isso, né? Então, R$5 por mês, toda semana aí conteúdo para os membros do canal. Então, um abraço aí para o Romilson, né? E seja bem-vindo aí ao nosso hall de membro, né, do nosso canal. Vamos lá. Aqui, galera, a gente tem, ó, como eu falei para vocês, a tensão VDD, né? VDD é MMC 1.8 volts, que ela tanto alimenta a malha de comando, certo? Uma malha aqui que ativa, né, comando aqui da CPU para a memória. E temos aqui a malha de reset, né, RST, que é aonde a tensão aqui vai resetar esse componente, né, ao comando da CPU, é a CPU quem envia aqui essa tensão para resetar, e essa memória ela vai entrar no ciclo da CPU através da malha eMMC CLK, o clock de trabalho dessa memória. Se eu tenho uma falha de clock aqui, essa memória pode travar, esse consumo pode travar na fonte, né? Se eu tenho uma falha aqui de requerimento, a memória não manda, não envia requerimento, eu posso ter uma falha também igual, né? Se eu tenho uma falha na malha de comando, também a memória pode se comportar do mesmo jeito, a placa pode se comportar do mesmo jeito na fonte. Se eu tenho uma falha da tensão de 2.8 volts, aqui a tensão de entrada, né, a VCC, se eu tenho falha nessa alimentação, a memória também pode travar num determinado consumo. Se eu tenho falha de alimentação de 1.8 volts, essa tensão, essa placa, ela também pode travar em um determinado consumo. Se eu tenho aqui a malha VDDI, certo? Que é uma tensão de calibragem da memória, uma tensão que a própria memória gera, né, para ela mesma, e em alguns casos aí, dependendo da necessidade dessa memória, ela vai utilizar essa tensão, né, para determinados fins. Se ela não estiver gerando a alimentação, se a memória não estiver gerando essa alimentação, o aparelho também pode travar no consumo aí entre 70, 90 até 120, né, pessoal? Então, e esses tipos de comportamento podem estar associados, né, a alguma falha, né, de malhas ao redor da memória. Ok, pessoal?